boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa série de aulas online, em função de toda a situação social que vivemos, hoje vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. Com relação à teoria geral dos recursos, nós vamos dividi-la em duas aulas. Essa primeira, falando de uma primeira parte da teoria geral dos recursos, e uma segunda aula, falando da parte final da teoria geral dos recursos. Então, assim, enquadraremos a teoria geral dos recursos nas nossas aulas online. Inicialmente, para se falar de teoria geral dos recursos, tem que se conceituar os recursos. E ao pensar, apesar de já termos falado algumas vezes, agora de forma um pouco mais formal, conceituando o recurso seria um instrumento, um remédio hábil a requerer a reforma, a anulação, a integração ou o esclarecimento de uma decisão judicial. Remédio esse voluntário. Então, remédio, um instrumento hábil a requerer a reforma, nulidade, integração ou esclarecimento de uma decisão judicial. E remédio esse voluntário. Fica evidente que os embargos de declaração, por muito se discutiu no passado se eles deveriam ser considerados como recurso, se sua natureza jurídica era diversa da natureza jurídica de recurso. Com esse conceito fica muito claro, apesar de o Código já ter dito isso expressamente, mas se houve dúvida algum dia acerca da natureza jurídica dos embargos de declaração, essa dúvida foi totalmente esclarecida e sanada a partir do conceito dos recursos. No momento que os dois fundamentos específicos, duas possibilidades específicas de recurso, que são esclarecer e integrar a decisão, seus objetivos principais estão previstos dentro da conceituação de recursos. Então, não há que se falar. Se vocês verem essa discussão, saibam que essa discussão é uma discussão passada, é uma discussão que não tem mais cabimento, apesar de parte da doutrina querer ressuscitá-la. Embargo de declaração é recurso e ponto final. É um recurso diferente, mas é um recurso. Para a gente continuar essa ideia de elementos assim, da teoria geral, dos próprios recursos em si, é importante tecer algumas classificações dos recursos. Mas se nós analisarmos a doutrina tem diversos critérios para classificar todos os recursos. Então nós vamos aqui escolher 4 critérios, 4 classificações específicas, para que nós enquadremos os nossos recursos em grupos e começar a entender um pouquinho como funciona essa situação do próprio recurso em si dentro da lógica geral do próprio processo civil. Então, nós temos um primeiro critério de classificação seria quanto à extensão do inconformismo. Quanto à extensão do inconformismo, como uma primeira classificação, os recursos eles podem ser totais ou parciais. O que significa dizer? Significa dizer que eu só vou recorrer da parcela em que eu tenho prejuízo. Sim, mas o recurso ele pode ser tanto de toda a parcela que eu tive prejuízo, de todo o meu prejuízo, ou só de parte dele. Porque lembrando, o recurso é um instrumento voluntário. Se tiveres interesse e manejares um recurso sobre uma parcela da decisão, não necessariamente tu precisará recorrer de toda a parcela que foste vencido, que a parte fora vencida. Então, os recursos eles podem ser enquadrados quanto à extensão do inconformismo como total ou parcial. Eu posso recorrer só de parte, mesmo tendo perdido tudo. Porque eu posso decidir não recorrer. Eu posso decidir aceitar a decisão como ela foi proferida. E se assim o for, não há cabimento com relação a um recurso que visa alguma reforma, alguma nulidade dessa decisão. Ok?
Na contestação do conformismo, eles podem ser total ou parciais. Né? Lembrando da voluntariedade, os recursos podem ser totais ou parciais. Também podemos classificar, um outro critério escolhido por mim, para nós conversarmos, classificação dos recursos quanto ao vício, né, da decisão recorrida, né, o vício, o suposto vício da decisão recorrida. Então, nós temos os recursos que são de fundamentação livre e os recursos que são de fundamentação específica. Os recursos de fundamentação livre são aqueles que podem recorrer de toda a decisão, da decisão como ela foi posta e rediscutir a matéria integral, sem qualquer tipo de regra limitadora. E os recursos de fundamentação específica, não. Os recursos de fundamentação específica são aqueles que exigem, além dos requisitos naturais de admissibilidade, eles exigem que o recurso tenha um fundamento específico, além dos requisitos de admissibilidade gerais dos recursos. Então, temos como exemplo, como recurso de fundamentação livre, a apelação, o agravo do instrumento, e temos como exemplo dos recursos de fundamentação específica, os embargos de declaração, recurso especial, recurso extraordinário. Tá? Porque eles exigem uma fundamentação, eles exigem uma necessidade, um objeto específico para o seu enquadramento e a sua possibilidade de retórica. Certo? Um terceiro critério criado por mim é quanto à amplitude do reexame da causa, ou seja, quanto à amplitude do reexame possível, cabível no próprio recurso. Né? Quanto a esse critério, os recursos são ordinários e extraordinários. Os recursos ordinários são aqueles que podem revisar toda a matéria, podem revisar toda a causa em si. E os recursos extraordinários são aqueles que tratam exclusivamente de uma defesa da legislação, uma defesa da jurisprudência. Eles só existem porque aquela decisão afeta, de alguma forma, ou a jurisprudência, ou a lei federal, ou a Constituição Federal. Então, são recursos chamados de extraordinários, recurso especial e recurso extraordinário. E todos os demais são tidos como recursos ordinários. Né? Quanto a aquilo que pode ser discutido na causa, né? Quanto a o reexame na causa em si. E por último, não menos importante, nós temos quanto à forma de interposição desse recurso. A forma de interposição do recurso, nós podemos classificá-los, quanto a esse critério, em recursos principais e recurso adesivo. O que seria o recurso principal? O recurso principal é aquele que eu apresento dentro do prazo que me foi conferido pelo próprio código. Né? Saiu a sentença, eu tenho 15 dias para apresentar a apelação. O recurso adesivo seria aquele que, em não utilizando o prazo para o recurso principal, no prazo para as contrarrazões, ao invés de apenas contrarrazoar, ou seja, ao invés de apenas responder ao recurso, eu recorro adesivamente, ou seja, eu uso o recurso da parte contrária para também recorrer, para também discutir aquela decisão recorrida. O que acontece? Primeiro, não são todos os recursos que admitem o recurso adesivo. Né? Somente admite o recurso adesivo a apelação, o recurso especial e o recurso extraordinário. Outra questão bastante importante. O recurso adesivo, por ele não ter, por ele estar vinculado ao principal, por ele não ter sido apresentado na forma principal, ele está totalmente aderente ao recurso principal. Ou seja,
Se a parte que recorreu na forma principal, ao ser intimada da existência de recurso adesivo, decidir por desistir do recurso, do seu recurso principal, o recurso adesivo cai junto. O recurso adesivo vai estar absorvido pela desistência do recurso principal. Não há que se falar em julgamento de recurso adesivo sem julgamento do recurso principal. O recurso adesivo está intimamente, necessariamente interligado, dependente, por assim dizer, em seu trâmite processual, dependente, vinculado ao recurso principal. Claro, não posso imaginar que ele estará dependente no sentido de julgamento do mérito. Não necessariamente o provimento do recurso principal vai ser o desprovimento do recurso adesivo e vice-versa. No entanto, quanto ao trâmite, o recurso adesivo é dependente do recurso principal, sim. Ok? Lembrando que para isso acontecer, a decisão recorrida tem que ter sido parcialmente procedente, ou seja, tem que ter sido uma decisão que gere prejuízo para ambas as partes, porque não há que se falar em apresentação de recursos sem o prejuízo efetivo da decisão com relação àquela parte que deseja recorrer. Dito tudo isso, precisamos assim, pensar como que os recursos são recebidos ou como que eles tramitam no nosso judiciário. Então, vamos por partes. O recurso deve ser dividido ou subdividido, por assim dizer, em dois grandes juízos, duas grandes análises. O primeiro juízo é o juízo de admissibilidade e o segundo juízo é o juízo de mérito recursal. Qual a diferença entre eles, Leonardo? O juízo de admissibilidade diz se o recurso preenche os requisitos formais que lhe são impostos para que ele possa vir a ser julgado. O juízo de admissibilidade analisa se o recurso deve ser julgado, independente de qual seja o seu julgamento. O juízo de admissibilidade diz se o recurso deve ser admitido, se o recurso deve ser conhecido, ou seja, é uma primeira fase de análise de pressupostos. Se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso pode vir a ser julgado. Qual é o resultado do julgamento? Não sei. Isso é uma segunda parte. Né? Primeira parte, quando falamos de admissibilidade, nós estamos falando de conhecimento. O recurso, para ser julgado, ele antes mesmo de análise do julgamento do mérito recursal, ele precisa ser conhecido, ou seja, admitido. Precisa ter preenchido todos os requisitos de admissibilidade para que possa ter os seus requerimentos, o seu mérito analisado. E o que seria então um mérito recursal, Leonardo? Um mérito recursal é análise, o julgamento do recurso em si. Mas, importante dizer que mérito recursal não tem a ver com mérito da causa. Pode ser que tenha, mas não tem vinculação. Quando nós falamos de juízo de mérito recursal, nós estamos falando do julgamento do recurso em si. Não é juízo de mérito da causa. Porque o recurso pode trazer como seu juízo de mérito, como sua análise de mérito, como seu pedido de mérito, uma questão processual. E se assim for, nós estaríamos da mesma forma julgando o mérito recursal, porque é o pedido do recurso, independente da matéria objeto daquele recurso ser eminentemente, exclusivamente processual. Então, quando nós falamos de juízo de admissibilidade recursal, nós falamos do seu recebimento, do seu conhecimento. O recurso está apto
ou não está apto a ser julgado. Ele pode ser julgado ou não pode ser julgado. Admissibilidade. E o juízo de mérito recursal é a análise dos requerimentos, do pedido em si do recurso. Mérito recursal, não mérito da causa. Né? Pode estar tratando de uma questão processual, por exemplo. Né? De nulidade por uma questão processual. Nada impede. O mérito é o do recurso, o mérito dos pedidos, do requerimento do recurso, e não do mérito da causa em si, não o mérito do processo, do objeto do processo em si. Ok? Tranquilo? Então, quando nós lemos num acórdão a expressão recurso foi conhecido e provido, ele está falando dos dois juízos analisados. Primeiro, juízo de admissibilidade, depois, juízo de mérito. Quando ele diz conhecido, ele disse, fizemos o juízo de mérito e ele foi considerado admitido. Quando eu digo provido ou não provido, estou dizendo, fizemos o juízo de mérito recursal, fizemos o juízo dos requerimentos do recurso e demos provimento ao recurso ou não demos provimento ao recurso. Agora, se nós vemos uma decisão que diga será monocrática ou pode até vir a ser colegiada, se nós vemos uma decisão que diga que o recurso não foi conhecido, isso significa dizer que aquele recurso nem passou ao seu julgamento de mérito. Ele foi rechaçado na formalidade. Ele já não foi sequer admitido para ser processado e julgado. Tranquilo isso? Sim? Ok. Passada essa primeira parte, essa diferenciação entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, é importante conversarmos acerca dos efetivos requisitos de admissibilidade. Quais são os requisitos de admissibilidade que nós estamos nos referindo aqui quando falamos de juízo de admissibilidade? São 5. Cabimento. Legitimidade / interesse recursal. Tempestividade. Adequação ou regularidade formal. E, por fim, não menos importante, o preparo. Então, de novo, cabimento, legitimidade e interesse recursal, tempestividade, adequação formal e preparo. Vamos conversar sobre cada um deles pormenorizadamente. Primeiro, o cabimento. Quando que um recurso é cabível? Ele é cabível em 2 aspectos. Primeiro, se o código trata que aquele recurso existe, eu não posso inventar um recurso específico. Então, aquele recurso, espécie do recurso, tem que estar previsto no código. E 2, daquela decisão específica pode ser recorrido através daquele recurso. Ao cabimento do recurso, porque a decisão é hábil a recebê-lo como forma de impugná-lo. Então, da sentença cabe apelação. A apelação está dito pelo código que é recurso e o próprio código está dizendo qual a decisão que é recorrível através do recurso e apelação. Então, uma simples afirmação do código nos dá a dupla ideia de cabimento. Como um exemplo apenas, o exemplo da apelação. Certo? Então, quando vocês estiverem, antes de entrar no segundo requisito de admissibilidade, quando vocês estiverem fazendo o exame da ordem, né, estiverem fazendo pelo matéria civil, prova prática, se porventura cair um recurso, pensem sempre em deixar claro, por mais simples que seja a afirmação, mas por deixar claro o preenchimento dos 5 requisitos de admissibilidade. Então, é importante dizer que está recorrendo à apelação contra a sentença conforme o artigo tal. Sempre deixando claro a fundamentação legal
e o preenchimento do requisito específico de admissibilidade. Ok? Então tá. Segundo requisito de admissibilidade é a legitimidade e interesse recursal. Como assim, Leonardo? Segundo tem dois? Sim. Em um requisito nós temos, na verdade, dois institutos a serem observados. O primeiro deles, legitimidade. Quem é legítimo para recorrer? Bom, quem é legítimo para recorrer a gente já sabe, né? Já analisou, de forma genérica, mas já analisou. As partes, terceiro interessado, prejudicado, por assim dizer, Ministério Público, quando não for parte, quando for fiscal da lei. Esses são os legítimos. Mas eles vão poder simplesmente recorrer só porque estão legitimados a tal? Não. Além de legítimos para preencher este requisito, você tem que ter interesse recursal. O que seria o interesse recursal? O interesse recursal é ter prejuízo na decisão recorrida. Então, quando nós falamos de legitimidade e interesse recursal, eu tenho que ser um daqueles possíveis legítimos para recorrer e na decisão eu, parte, fui prejudicado. Assim, nós temos o preenchimento do requisito legitimidade / interesse recursal. Terceiro requisito de admissibilidade, tempestividade. Simples assim, Leonardo. Tempestividade é apresentar o recurso dentro do prazo que lhe foi conferido. É mais ou menos isso. Tempestividade é o tempo para apresentar o recurso. Todos os nossos recursos hoje, no processo civil brasileiro, têm prazo de 15 dias, à exceção do recurso de embargo de declaração, que o seu prazo é de 5 dias. Importante ainda destacar, né, aqueles que trabalham com o juizado especial ou a própria lei do juizado especial, não é do Código, não é recurso previsto no Código, mas sim aquele recurso contra a sentença no procedimento especial dos juizados especiais, que é chamado de recurso inominado, porque a lei não dá nome para ele, né? Aquele recurso tem prazo de 10 dias úteis, ok? Falo sempre em dias úteis porque o Código já deixou muito claro, prazo processual em dias úteis, né? Então, prazo para apresentar recurso no nosso Código de Processo Civil é de 15 dias, a exceção dos embargos de declaração, que são 5 dias. Importante aqui destacar, deste prazo da tempestividade, não é o prazo somente, não é simplesmente a ideia de prazo, mas sim a necessidade de que se saiba, a depender do tribunal, do local onde esse processo tramita, se saiba as diferentes formas de intimação, porque o que importa aqui, além, claro, do prazo, sim, mas é quando que esse prazo se inicia. Né? Quando que se dá a intimação? É só por diário oficial eletrônico? Não. Existe um portal do advogado em que fica a intimação lá esperando ser aberta por alguns dias. Se não for aberta, ela vai ser aberta automaticamente, ela é automaticamente aberta pelo sistema e a partir dali começa a contar o prazo. Se eu dei ciência inequívoca, nunca esqueça da ciência inequívoca, um peticionamento, infortúnio ou propositado, ou nos casos de processos físicos, a retirada do processo em carga, né, já redundaria numa suposta ideia de reconhecimento da intimação, ou seja, da ciência inequívoca da intimação em si. Certo? Então, para se analisar o prazo, é preciso saber quando que se deu, quando e qual o formato que se deu aquela intimação. Importante informar que no passado se discutiu muito a impossibilidade ou possibilidade de apresentar o recurso antes mesmo do seu prazo ter iniciado, a depender da espécie, né, de sistema, a depender da intimação, como ela foi proferida, é possível ter ciência da decisão sem dar ciência inequívoca. Então, o prazo não iniciou em tese. Mas eu já posso recorrer?
Muita gente dizia que não. Se você procurar na jurisprudência do STJ, no código anterior, ela era toda pacífica dizendo que não. O recurso que era apresentado antes de iniciar o seu prazo é considerado um recurso extemporâneo, ou seja, fora de prazo. O que vamos combinar que não tem sentido nenhum. Aquilo que era para justamente privilegiar e dar celeridade ao processo acaba sendo uma formalidade absurda, né? Tanto que o atual código afastou essa extemporaneidade e afirma que o recurso pode ser apresentado antes mesmo do início formal do seu prazo para apresentação. Certo? Com relação à tempestividade, outra necessidade com relação à tempestividade é a comprovação dos feriados locais, né? Não sendo feriado nacional, eu preciso, se me utilizei dessa extensão de prazo por conta dos feriados locais, por conta de uma prorrogação de prazo por conta de um feriado local, não sendo feriado nacional, é importante que eu comprove a interposição do recurso. Não para o tribunal local, mas se porventura esse processo chega a tribunais superiores, lá nos tribunais superiores, eles vão exigir a comprovação do feriado local para se utilizar da contagem do prazo em relação àquele determinado feriado, né? Aquela ideia, naquele sentido, que os tribunais superiores não querem saber do resto, né? Porque feriado nacional eu sei, que eu não sei, e não me importa em saber, tu tens que me provar. Falaremos disso um pouco mais à frente, no semestre, mas é aquilo que nós chamamos de jurisprudência negativa ou jurisprudência restritiva dos tribunais superiores. Dentro da ideia de criarem regras e criarem obstáculos e criarem empecilhos para que o número de recursos que chegue ao tribunal superior seja o mínimo possível. Mas no momento apropriado falaremos mais adiante dessa jurisprudência, desse formato, dessa intenção dos tribunais superiores em reduzir a quantidade de recursos que chegam lá ao seu conhecimento e à sua necessidade de competência e de julgamento. Ok? Quarto requisito de admissibilidade é a regularidade formal ou adequação formal. O que seria esse requisito? Desculpe. O que seria esse requisito? Esse requisito é alguma exigência formal que a lei determine, além da normalidade, além dos demais requisitos de admissibilidade. Então, dizer que é uma exigência a mais de adequação formal à formação do instrumento, no caso do agravo por instrumento, sim. É de se dizer que a petição de apelação, a apelação em si vai ser apresentada no juízo do primeiro grau e as suas razões ao Tribunal de Justiça. Então, quando eu protocolo o recurso, ter uma petição de direcionamento de protocolo aqui para o primeiro grau e ter uma petição com as razões do recurso, ambas conjuntas, mas uma direcionada para o primeiro grau e a outra direcionada para o segundo grau, na sequência, em anexo, é uma regularidade formal, é uma adequação formal, sim, prevista como requisito de admissibilidade do recurso de apelação. Da mesma forma, alguns outros recursos, né, que têm fundamentação específica, a situação específica é uma necessidade de adequação formal à determinação legal. Ocorre que pouco se fala, mas muitos devem atentar aqui nesse requisito de admissibilidade com relação à dialeticidade. Falaremos na sequência, na próxima aula de Teoria Geral dos Recursos,
sobre os princípios. E lá conversaremos sobre o princípio da dialeticidade. O que diz o princípio da dialeticidade? O princípio da dialeticidade diz que um recurso deve tratar e impugnar a decisão específica recorrida em seus fundamentos. Então, dizer que o recurso é simples de fazer, porque eu já tenho a peça pronta, já tenho a inicial pronta, já tenho a contestação pronta, né? É um grande erro. Por quê? Porque eu preciso, através do recurso, impugnar a decisão recorrida. Por mais que os pedidos sejam os mesmos, por mais que os tópicos de objeto do recurso sejam os mesmos tratados em primeiro grau. No entanto, a dialeticidade diz que eu tenho que levar ao tribunal o porquê aquela decisão deve ser reformada. E por isso eu preciso atacar os termos da rescisão. A decisão em si, em seus próprios fundamentos e seus próprios termos. Isso é dialeticidade. E isso deve estar presente em todos os recursos. Quando eu apresento um recurso de apelação, eu devo atacar a sentença. O porquê que aquele fundamento que deu razão a um determinado pedido deve ser reformado. Por mais que sejam os mesmos pedidos que eu fiz inicial, por exemplo. Mas o que eu devo tratar aqui no meu recurso é sobre a decisão recorrida. Então, o princípio da dialeticidade diz isso. O recurso não deve simplesmente repisar, trazer novamente as matérias já discutidas aqui em primeiro grau e jogar para o Tribunal de Justiça ou para os tribunais superiores. Não. O princípio da dialeticidade diz que o recurso deve atacar, deve impugnar prontamente a decisão recorrida. Certo? E, por fim, não menos importante, nós temos o requisito de admissibilidade preparo. O que é o preparo? Nada tem a ver com a música da Anitta. O que é o preparo? Preparo são as custas recursais. Cuidado com isso. Não são custas processuais. É uma espécie de custas processuais, mas não são processuais. Preparo são custas recursais, são custas para recorrer. É o valor que se paga para que o recurso seja recebido. Qual é o valor do preparo, Leonardo? Não sei. Primeiro, antes de fazer essa pergunta, eu tenho que responder para qual tribunal aquele recurso será direcionado. Qual a espécie de recurso que está sendo apresentado. Por quê? Cada tribunal tem, com base na sua legislação interna, uma regra de preparo diferente, distinta. Por exemplo, o preparo de apelação aqui em Santa Catarina, nós sabemos que é um preparo fixo, um valor fixo de preparo. Agora, em outros tribunais do país, o preparo da apelação está vinculado também ao valor de condenação. Há um percentual do valor de condenação, um percentual do valor da causa. O preparo da apelação, o preparo de outro recurso, necessariamente não será o mesmo em todo o país, porque depende de regramento interno do judiciário local. Então, assim sendo, a primeira questão a ser avaliada é a espécie de recurso e em qual tribunal do país nós estamos direcionando aquele recurso. A partir daí, nós poderemos estudar e avaliar efetivamente qual é o valor do preparo, qual guia que eu pago, onde eu emito, etc, etc, etc. O preparo deve ser apresentado juntamente, em conjunto com o recurso. Ah, Leonardo, mas eu paguei o preparo antes, não apresentei, depois fiz uma petição e juntei. É aceito? É aceito. Dentro daquela lógica que já conversamos, né? Este código vigente hoje tenta buscar a instrumentalidade das formas. Várias das suas regras são para instrumentalizar as formas, ou seja, o processo não deve ser entendido como um fim em si mesmo, por mais que algumas vezes o seja.
Mas o processo não deve ser entendido como fim em si mesmo. O processo deve ser entendido como um instrumento, como um meio de busca do direito material da parte, do direito efetivo da parte, né? Então, por vezes, os requisitos de admissibilidade podem ser entendidos como uma formalidade excessiva. Sim, eles podem ser entendidos como uma formalidade excessiva. E por isso o código veio quebrar um pouquinho essa regra e veio trazer flexibilizações à formalidade não atendida. Então, sim, é possível, não tendo apresentado o preparo, ser a parte intimada para demonstrar que o preparo já havia sido pago quando da interposição do recurso. Ou, se não foi, que aí meramente apresenta, se não foi, demonstrando que é possível também no mesmo prazo de 5 dias efetuar o pagamento em dobro, como uma espécie de punição de preparo não ter sido utilizado dentro do apresentado, né? Pago e apresentado dentro do prazo do recurso, juntamente com o recurso. Mas isso sim, por mais que seja uma punição, significa dizer que o código está dando ferramentas, está dando propósitos e situações para não permitir que o processo gere a extinção do direito material por questões meramente formais. Pode acontecer, e afirmo, muitas vezes vai acontecer, mas o código está gerando situações e possibilidades para que não ocorra, né? Para que o processo não venha a ser um fim em si mesmo. Dito isso, entendo que já conseguimos evoluir um pouco acerca da teoria geral dos recursos. Dou por satisfeito por aqui essa primeira parte. E deixamos uma segunda parte, uma parte final, extremamente importante também, acerca dos princípios e dos efeitos dos recursos para a aula 2 da Teoria Geral dos Recursos. Nos vemos em breve. Boa tarde. Fiquem bem com Deus.